Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você pode se assentar aí no seu lugar. Já já nós vamos ler a palavra de hoje. O versículo onde o Senhor gostaria de falar conosco. Eu acho que vocês estão querendo saber de alguma coisa, né? Ou não? Quem viu minha mensagem no grupo hoje, gente? Alguém viu? Um respondeu, só um. Mas eu creio que mais pessoas viram e eu acredito que alguns devem estar perguntando qual é a novidade que vocês têm para contar. E talvez para alguns pode ser que não seja uma coisa, nossa, que novidade, né? Mas eu sei que no meu coração, pelo menos, existe uma alegria em poder estar usando dessa ferramenta e uma estratégia que o Senhor tem dado para nós. E eu tenho certeza que todos nós seremos abençoados através dessa estratégia. O Senhor tem nos dirigido a fazer algo. Vou tentar explicar rapidamente antes de falar o que é. Normalmente, às vezes eu falo para as meninas da célula que é tão gostoso, não sei se vocês já sentiram isso, de poder sentar numa roda de pessoas e poder, por exemplo, na célula sempre tem, normalmente é o líder que leva uma palavra para compartilhar, né, com as pessoas que vão até a célula. E eu sinto assim uma alegria tão grande quando você consegue compartilhar uma palavra com alguém e esse alguém também tem algo para compartilhar com você. Você já sentiu isso? Quando você fala de algo e essa pessoa vem também com uma mensagem que Deus falou com ela, mas que Ele não tinha falado com você ainda e você também é ministrado. Então, pensando nesse sentimento de sempre ter mais, receber mais, né? Nós sabemos que a palavra do Senhor ela se renova a cada manhã, mas pensando nesse sentimento de nós sempre termos algo novo, de conseguir extrair todo o conteúdo de uma fruta, vamos pensar assim, né? Nós pensamos em usar uma estratégia que já foi usada há um tempo atrás, eu creio que muitos gostaram de fazermos sequências de ministrações dentro de um mesmo tema. Então, essa era a novidade que eu queria passar para vocês. Para vocês que amam quando Deus fala de diversas maneiras, em determinada palavra, em determinado assunto, a partir desse mês nós estaremos trabalhando nessa maneira, né? Todo sábado, pelo menos hoje dia 4. Até o último sábado desse mês nós estaremos falando de um tema, né? Pessoas diferentes vão estar trazendo palavras aqui, né, para nós, e Deus vai falar conosco em cima de um tema, né? E eu acredito que como a palavra de Deus se renova, Ele vai falar de várias maneiras diferentes, para que nós possamos ser preparados dentro de um tema, para que nós possamos entender várias perspectivas da palavra. Amém? Quem está animado para receber essa bênção do Senhor durante todo esse mês? Dá uma glória a Deus. Amém. Eu fico feliz em poder falar isso para vocês. Eu sei que é um direcionamento de Deus e eu fico muito feliz em poder fazer a vontade de Deus. Então, que vocês também possam ser grandemente abençoados. Amém? Então, infelizmente, nós não conseguimos ainda colocar a imagem, mas já vamos colocar aí para vocês. O tema desse mês é comprometidos com o reino. Você já deve ter visto aí, você que está aí pelo computador, pela live, pelo seu celular, já deve ter visto aí o título dessa mensagem, comprometidos com o reino. E esse será será o tema em que nós falaremos durante todo esse mês. Amém? E eu espero de todo o meu coração que você já esteja pensando o que será que Deus vai falar na semana que vem, já que Ele vai falar hoje, o que mais que Ele vai ter para mim? A gente sabe que quando a gente pensa que não tem mais nada para acontecer, vem o poder de Deus e faz algo novo. Ele transforma, Ele traz a novidade para nós. Então, falando dentro desse tema, eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus no livro de 1 Pedro.
no capítulo 2, versículo 9. Eu sei que é um versículo também muito conhecido. Talvez você já deve ter escutado alguma palavra em cima desse versículo, mas Deus vai falar algo novo hoje novamente, amém? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? No seu lugar você pode fechar os seus olhos para que nós façamos mais uma oração ao Senhor. Pai, nós queremos te pedir que através dessa palavra o Senhor venha falar conosco, venha ministrar aos nossos corações aquilo que o Senhor quer nos ensinar, aquilo que o Senhor quer transformar, aquilo que o Senhor quer fazer de novo em nossas vidas. Que em nome de Jesus Cristo, Pai amado, as palavras deste livro possam saltar em direção ao nosso coração, de uma maneira que nós sejamos totalmente transformados e impactados, fazendo com que a nossa vida daqui para frente seja transformada, seja diferente, Senhor, para a honra e a glória do teu santo nome. Amém e amém. Glória a Deus. Então, dentro desse tema, né, comprometidos com o reino, eu gostaria de falar em cima desse versículo. E sim, eu quero que através desse versículo nós sejamos desafiados a olhar para dentro de nós e responder uma pergunta. Qual é o seu nível de comprometimento com o reino de Deus? Já que o tema é esse, comprometidos com o reino, qual é o seu nível de comprometimento com o reino de Deus? Quando eu penso na palavra compromisso, né, que vem de comprometimento, um compromisso, eu penso, por exemplo, quando a gente marca um compromisso com alguém, eu marquei tal hora com alguém, né? E aí você tem uma hora para encontrar alguém, ou para levar algo até alguém, ou para estar em algum lugar, isso é um compromisso, certo? Ou ainda falando-se de aliança, de casamento, quando você tem um compromisso com uma pessoa, certo? Compromisso eu vejo como um acordo entre duas partes, onde eu tenho direitos e eu tenho deveres, né? Eu tenho algo a cumprir e a outra pessoa também tem algo a cumprir. Então nós damos a nossa palavra esperando que a outra pessoa também cumpra com a palavra dela, né? Todo mundo comigo? Então, automaticamente, quando eu penso nessa frase, quando a gente vê essa frase, comprometidos com o reino, eu tenho um compromisso com o reino de Deus, certo? Isso quer dizer que nós também temos direitos e nós também temos deveres, né? Através desse compromisso que a gente fez com o reino, com o compromisso que a gente fez com o Senhor. Eu separei alguns nomes aqui que a Bíblia dá para todas as pessoas, essas pessoas que levantaram a sua mão e aceitaram a Jesus como Senhor das suas vidas. Todos aqui já aceitaram a Jesus? Amém? Glória a Deus. Todas as pessoas que já aceitaram a Jesus na sua vida, você tem um compromisso com o reino. Você tem um compromisso com o Senhor. Essa pessoa que tem esse compromisso, na Bíblia, ela é chamada de alguns nomes, né? Jesus usa algumas metáforas para falar, para se referir a essa pessoa. E eu quero que vocês visualizem que cada um desses nomes que Jesus usa, ele dá um direito, mas ela também tem um dever. Agora eu vou citar alguns nomes e vamos ver se todo mundo consegue entender o meu raciocínio. Por exemplo, uma pessoa dentro da Bíblia, ela pode ser chamada de templo do Espírito Santo. Todo mundo já escutou esse nome, né? Quando a palavra fala que nós somos templos do Espírito Santo. Jesus me deu esse direito de ser chamada de templo do Espírito Santo quando eu aceito ele, né? E a palavra diz, nos deu uma promessa de que ele enviaria o Consolador para estar conosco até que ele volte. Então eu passo a ser esse templo do Espírito Santo, para que ele habite em mim, certo? Então eu tenho o direito de ser templo do Espírito Santo, mas eu tenho o dever de manter esse templo em ordem para que o Espírito Santo queira habitar dentro de mim. Entenderam o direito e o dever? Amém? Ok.
Um outro nome que muitos conhecem, né, aqui nós somos também chamados, é de discípulos, certo? Eu tenho o direito de ser um discípulo, a partir do momento que eu aceito a Jesus, eu decido caminhar com ele, então eu sou um discípulo. Mas os discípulos também têm os seus deveres, que é cumprir a palavra de Deus. Tenho um direito, mas eu também tenho o dever. Assim, ele usa muitos nomes, né? Eu não vou falar de todos aqui, porque senão a gente vai alongar muito. Mas eu creio que dentro desse raciocínio vocês já vão conseguir pensar em todos os direitos e deveres dentro dessas metáforas. Jesus nos chama de noiva, Jesus nos chama de ovelhas, Jesus nos chama de membro do corpo de Cristo, Jesus nos chama de trigo, Jesus nos chama de sal da terra e luz do mundo, Jesus nos chama de ramo da videira. Né? Dentro desses nomes tem todo um contexto que gira em volta, né? Cada um, às vezes ele fala por parábolas para que as pessoas entendam aonde elas estão, quem elas são, qual é o dever delas. Amém? E entre outros nomes, certo? Todos esses nomes, essas metáforas, são usadas para as pessoas que são comprometidas com o reino. A gente sabe que muitas delas aqui, às vezes, já têm o contrário, né? Por exemplo, o contrário do trigo é o joio, que é a pessoa que é o ímpio, é o injusto. O contrário da ovelha, nós sabemos que tem o bode, certo? E os outros também, por exemplo, o membro do corpo de Cristo. O contrário disso é quando eu sou um membro doente do corpo de Cristo, que eu não tenho função. O contrário do ramo da videira é quando eu sou uma parte que está ali ligada na videira, mas eu não produzo fruto. Então, isso é o contrário. Então, todas essas pessoas que têm um comprometimento com o reino são chamadas por esses nomes aqui que eu citei aqui, né, que nós falamos. Mas eu queria falar especificadamente sobre o versículo lá de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pedro, ele dá 4 nomes também para aqueles que são comprometidos com o reino. E ele usa os nomes que nós lemos, geração eleita, ele usa o nome sacerdócio real, ele usa o nome nação santa e povo adquirido. São 4 nomes. Eles também querem dizer que nós temos um direito, mas nós também temos um dever. Certo? Eu vou falar rapidamente sobre cada um deles, para depois a gente falar sobre o dever, tá bom? Então, primeiro ele fala sobre ser a geração eleita. Né? As meninas já escutaram mais esse nome aí, porque era o nome da nossa célula. Nós éramos a geração eleita, né? Era a palavra profética sobre a nossa célula. Quando ele fala geração eleita, ele quer dizer no sentido de um povo que foi elegido, um povo que foi escolhido, certo? Através de uma eleição. Nós sabemos que Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Ele não escolhe pessoas através de atributos que elas têm. Mas ele escolheu, por exemplo, o povo de Israel porque ele os amou, certo? Então Deus não escolhe a mim para pregar a palavra por causa de atributos que eu possa ter. Deus não escolhe uma pessoa por causa da beleza, Deus não escolhe a pessoa por causa da inteligência, Deus não escolhe pessoas por causa da conta no banco, Deus não escolhe pessoas porque elas são simpáticas. Ele escolhe pessoas simplesmente pelo fato de que ele amou o mundo todo. E por causa desse amor ele entregou o seu filho Jesus. Então, Deus escolheu a mim e Deus escolheu você para ser a geração eleita dele, porque ele nos amou. E por causa desse amor, ele me deu o direito de ser chamado de uma geração que foi eleita por ele. Amém? Através dessa eleição, então, eu tenho o direito de fazer parte dessa geração eleita para cumprir o meu dever. Ok. Dentro dessa parte de eu ser escolhido, né? Eu quero que vocês pensem comigo. Nós somos escolhidos para fazer algo, para atender um chamado que Deus tem para a minha vida, né? Para a nossa vida. Mas
qual é o meu nível de comprometimento com o reino dentro disso? Dentro dessa escolha que Deus fez para mim? Será que Ele fez a escolha certa em ter me escolhido? Será que nós temos honrado com essa escolha que Ele fez de me chamar, de nos chamar de geração eleita? Será que foi uma boa escolha, né? De nós podermos realmente cumprir com esse chamado, de fazer realmente o que Ele pediu para que nós façamos? Segundo nome que Ele nos chama, sacerdócio real. Eu sei que muitos aqui já ouviram falar sobre o sacerdote dentro da palavra, né? No Velho Testamento, o sacerdote era a pessoa responsável por intermediar o homem e a Deus, né? Dentro do templo que eles cultuavam, que eles ofereciam os seus sacrifícios, havia o sacerdote, que era a pessoa responsável, e só ele poderia entrar no lugar que era o Santo dos Santos. Ele era a pessoa responsável por ir até lá e fazer as petições e interceder pelos pecadores, né? E não sei se é do conhecimento de todos, só para a gente conseguir visualizar aqui, né, a questão do sacerdócio real. O sacerdote, ele tinha uma missão, né, de estar em santidade para poder entrar no Santo dos Santos e interceder a favor de alguém. O sacerdote, ao entrar nesse lugar que era chamado de Santo dos Santos, ele usava uma veste de sacerdote. Na barra, né, era como se fosse um vestido, né? E na barra desse vestido, na orla desse vestido, tinha alguns sininhos. A palavra diz que eram intercalados sininhos e uma romãzinha que era acho que de algum tecido, né? Mas eram vários sininhos intercalados com uma romãzinha. A fruta romã, né? Mas que era de tecido. E o objetivo desse sininho na orla da veste dele era de quê? Enquanto o sacerdote estivesse andando e aqueles sininhos iam balançando, ia fazendo o seu barulho, as pessoas que estavam de fora tinham a certeza de que o sacerdote estava vivo, né? Ou seja, ele ainda estava lá, estava intercedendo, na hora certa ele ia sair. Mas uma outra coisa que os sacerdotes usavam para entrar no Santo dos Santos era uma corda amarrada na cintura. E ele entrava também amarrado com essa corda na cintura, porque se acontecesse dele entrar lá no Santo dos Santos em pecado, a glória de Deus ia consumi-lo, ele iria morrer naquele momento. E aí as pessoas não ouviriam mais o barulhinho do sininho e entenderiam que ele estava morto. Então eles puxavam pela corda, porque ninguém ia querer entrar lá também para acabar talvez morrendo, né? Então, o trabalho do sacerdote, a missão do sacerdote era uma coisa muito importante, né? Era uma responsabilidade que ele tinha. E nesse Santo dos Santos, né, a palavra ainda diz que havia um véu que separava este lugar, né? E nós sabemos que depois que Jesus veio, esse véu foi rasgado. E a partir de então, nós podemos entrar na presença de Deus sem precisar ter alguém intercedendo por nós. Sem ter ninguém nesse meio caminho aí para estar levando a nossa oração, as nossas petições, os nossos sacrifícios até a Deus. Então, depois de Jesus, o véu foi rasgado e nós podemos entrar na presença de Deus. Nós temos a autoridade. Deus nos deu o direito de sermos sacerdotes para nos dirigir a Deus diretamente. Amém? Essa autoridade Deus nos deu, né, de sermos sacerdotes, para que nós pudéssemos então nos dirigir diretamente a Ele e também que nós pudéssemos interceder por outras pessoas. Né? Infelizmente, nós sabemos que nem todos entendem essa autoridade, esse poder que Deus deu de nos dirigir diretamente para Ele. Às vezes as pessoas pedem oração, às vezes as pessoas estão enfermas, às vezes as pessoas estão cegas, estão presas, né? Têm as suas necessidades. Então, nós somos os sacerdotes que Deus deu autoridade para orar por outras pessoas.
Certo? Então, Deus também deu esse direito. Deus me deu um direito de ser sacerdote, de ter autoridade, mas eu tenho também meu dever de orar pelos outros. Eu não posso ser omisso. Eu não posso falar, não quero orar por você porque eu não gosto de você. Não posso fazer isso. Deus me deu uma autoridade e um dever, e eu preciso cumprir com isso. Amém? Outro nome que Pedro usa aqui é a nação santa. É um outro nome que ele chama aqueles que têm compromisso com o reino de Deus. Agora eu quero que vocês visualizem primeiro a palavra nação, para depois a gente falar do santa. Nação é um grupo de pessoas que fazem parte de um mesmo território, que compartilham de uma característica em comum. Por exemplo, quando nós falamos nação brasileira, nós que moramos dentro de um território chamado Brasil, certo? E qual que é a característica em comum desses que moram dentro de um território Brasil? Falar a língua portuguesa, certo? Essa é a característica que nós temos em comum. Então, quando Pedro fala de uma nação santa, essa característica que é em comum para todos esses que moram dentro de um território, dentro de uma nação, é a santidade. Amém? A característica da nação santa é a santidade. Essa santidade foi uma característica dada por Jesus, porque ele nos alcançou, ele foi de encontro a nós, ele nos salvou, ele perdoou os nossos pecados e ele nos santificou. Então, é uma característica dele que ele coloca em nós, para que nós também possamos cumprir o nosso dever de sermos santos. E essa mesma santidade que me alcança, me purifica e me justifica, eu devo santificar outras pessoas. A gente sabe que, através da santidade, a gente consegue uma coisa que se chama testemunho, né? E quando eu consigo passar para outra pessoa esse meu testemunho de santidade, outras pessoas são impactadas. Imagina qual o impacto dentro da sua casa quando você se mostra uma pessoa que é santa. Imagina o impacto na sua escola, que nós temos adolescentes aqui. Imagina o impacto na sua escola quando você se mostra ser uma pessoa santa. Imagina você na sua faculdade quando você vai lá com o seu testemunho de santidade. O impacto que você faz ali. Imagina você no seu trabalho. Para a sua família, para os seus vizinhos, no seu bairro. Pessoas que às vezes estão ali à sua volta, seus colegas, seus amigos. O impacto que a sua santidade pode provocar na vida deles. Então, essa é uma característica, é um direito que Deus me deu, Ele colocou em mim algo que era dele, que é a sua santidade. Mas eu tenho um dever de colocar isso em prática também. E o último nome usado aqui por Pedro para definir esse povo que tem compromisso com o reino, ele chama de povo adquirido. Nós sabemos que você adquirir alguma coisa é você ou comprar, ou você trocar, né? Mas vamos pensar na questão como acontece realmente, né? Que nós fomos comprados por um preço. E esse preço foi o sangue de Cristo. Nós fomos comprados, nós fomos conquistados. Pois um preço alto foi pago. Jesus nos comprou com o seu próprio sangue. Porque antes estávamos presos na condenação do pecado. A partir do momento que nós pecamos, nós estamos presos na condenação eterna. Mas Jesus pagou um alto preço com o seu sangue e nos adquiriu. Portanto, nós passamos a ser chamados de povo de Deus. Nós somos um povo adquirido, que Ele adquiriu para si. Para que Ele seja o nosso Senhor, para que nós sirvamos a Ele. Amém? Então, eu recebi um direito de ser chamado filho de Deus, de ser feita filho de Deus. Nós sabemos que a palavra diz isso, que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todo quanto o recebeu, deu-lhes o direito de ser feito filho de Deus, aos que creram no seu nome. Então, eu recebi um direito, mas para realmente cumprir o dever de ser filha de Deus e ser
testemunho, né, novamente, mas para fazer a diferença ali onde você está, para que as pessoas olhem para você e vejam, olha, realmente, essa pessoa é diferente, essa pessoa tem características que Jesus tem. Se ele nos chama para ser filho, eu preciso ter o compromisso de ter também ali a mesma essência, né, as mesmas características de Jesus. Se eu sou filho, eu preciso ter algo que é do meu pai. Nós alcançamos o direito de sermos chamados filhos de Deus e nós precisamos cumprir o dever de ser filho de Deus, de fazer a diferença e servir a Ele, né? Amém? Então, Pedro, ele fala de um povo ao qual Deus amou, escolheu, separou, comprou, deu autoridade e santificou, para cumprir com um chamado. Eu recebi todos esses direitos, mas ele também me deu um dever. A partir do momento em que nós aceitamos a Jesus, eu adquiro esse direito. E ainda tem algumas coisas que Deus nos entrega, Ele nos dá, né, juntamente com esse direito. Eu até coloquei aqui, ó, que vem um combo. Deus me dá o direito de ser chamada por alguns nomes que tem dentro deles as suas características, mas Ele também nos dá a salvação, Ele nos dá proteção, porque a palavra também diz que os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que o temem. E Ele também nos dá também o Espírito Santo, que é aquele responsável por nos guiar em toda a nossa trajetória com Cristo. Certo? Então, Deus nos deu o direito de ter tudo isso. Só que aí vem a parte do dever. Qual é o dever? Se você puder ler novamente comigo, o versículo 9. Ele falou então, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e o povo adquirido. Mas eu só tenho o direito de ser chamado por esses nomes se eu cumprir a finalidade, se eu cumprir o restante do versículo, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu tenho que anunciar as virtudes daquele que me livrou da morte e me deu a vida. Basicamente, é o que nós ouvimos toda semana. Cumprir o ID do Senhor. Ele nos chama, Ele nos salva, Ele nos tira das trevas e leva para a luz, para que a gente seja luz. Para que a gente faça a diferença, para que a gente pregue a palavra, para que a gente ensine, para que, às vezes, exortar também faz parte. Né? Então, o nosso dever é cumprir o ID, basicamente. Então, vocês perceberam que esse versículo ele se completa? Eu sou chamada geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para cumprir algo. Mas o que acontece se eu não cumpro esse dever? Se eu não cumpro esse dever, eu perco alguns direitos. Por isso eu quero que você pense, qual é o seu nível de comprometimento com o reino de Deus? Porque muitas pessoas, infelizmente, estão acostumadas a aceitar Jesus, mas só querem a salvação. Só que aí eu vivo o cristianismo dentro da minha vontade, eu faço o que eu quero. Eu não vou pregar, não. Outra pessoa vem e prega, não tem problema. Se Deus quer alcançar essa pessoa, né? Se é o Espírito Santo que convence, outra pessoa pode vir pregar para ela e ela ser tocada. Eu não vou orar, não. Eu não vou na igreja hoje, não. A gente quer algo de Deus, mas a gente não quer dar a nossa parte, não quer fazer a nossa parte, não quer cumprir o nosso dever. E eu não posso viver um cristianismo da minha maneira. A palavra diz que eu posso acreditar. Né? É o que muitas pessoas fazem, né? Quando eu morrer, eu já tenho meu lugar no céu, eu acredito em Deus. Mas a palavra diz que a fé sem obras é morta. E aí? Então nós somos chamados para cumprir um chamado.
Quando eu deixo de cumprir o chamado do Senhor, infelizmente eu deixo de receber alguns direitos. Então nós temos que realmente ser comprometidos com o reino de Deus, né? Mas também nós não podemos fazer coisas para o reino de Deus pensando no final, né? Pensando, né? Agindo por interesse. Eu não posso fazer automaticamente, eu não posso fazer por obrigação, eu não posso fazer porque minha líder falou, eu não posso fazer porque o meu líder falou, ou porque o pastor vai perguntar porque eu não vim. Eu não posso fazer por obrigação. Eu tenho que fazer por amor. Queria te convidar a voltar lá no versículo 1 do capítulo 2, para nós lermos mais algumas coisas, mais alguns deveres dentro desse pensamento, né, de como nós devemos cumprir o nosso dever. O versículo 1 diz assim: deixando, pois, toda malícia, todo o engano e fingimentos, invejas e todas as murmurações. Alguém se identifica com alguma coisa aqui? Que às vezes escapa? Mas esse também é um dever, como geração eleita, como sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Esse também faz parte do nosso dever. Agora presta atenção, versículo 2 e 3. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já proveis que o Senhor é benigno. Esse versículo me diz que, além de cumprir com todos esses deveres, tem algo que faz toda a diferença. Desejai afetuosamente. Desejo, amor, você sentir necessidade de algo. Ele está falando que nós precisamos ter esse sentimento pelo leite racional. Nós sabemos que o leite aqui é a palavra, certo? Então, ele pede para que nós sempre tenhamos essa busca e esse amor em aprender mais, em buscar mais do Senhor. E eu tenho certeza que isso vai fazer total diferença no nosso comprometimento com o reino. Queria que você abrisse também, para a gente ler mais um versículo, lá em Colossenses, capítulo 2. Eu escutei esse versículo essa semana e nunca tinha lido ele dessa maneira. E aí eu pensei, faz todo sentido. Diz assim, Colossenses capítulo 2, do versículo 6 até o 9, que diz assim: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não seguindo a Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Amém? Então nós precisamos seguir a Cristo e tomar cuidado com outras doutrinas. Isso fica bem claro. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês foi o que fez assim na minha mente. Que é o versículo 6, que ele fala assim: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Você se lembra do dia que você aceitou Jesus? Todos aqui lembram? Você que está em casa também lembra do dia que você aceitou a Jesus? Eu tenho certeza que esse dia foi marcado por uma alegria muito grande, né? Que a gente também fala que é o primeiro amor, né? Que inclusive nós devemos viver o primeiro amor eternamente, né? Mas esse primeiro encontro com Jesus, o dia que você aceitou a Jesus, ele foi marcado por uma alegria, por um sentimento muito bom. E esse versículo fala, essa mesma alegria com que você recebeu a Jesus, andai nele. O restante da sua caminhada com Cristo, você tem que andar com ele na mesma alegria.
com esse mesmo sentimento. E eu acredito que isso vai fazer total diferença no seu comprometimento com o reino, se você for um apaixonado por Jesus. Porque você vai ser apaixonado pela palavra, porque você vai ser apaixonado pelas coisas que Deus faz na terra, o que Deus vai fazer na vida do outro. Estão me entendendo? Amém? Então, Deus te chama para cumprir esse dever. Esse dever precisa ser cumprido com amor, com essa paixão por Cristo, para que a gente realmente consiga se enxergar quem eu sou em Cristo, o que Ele espera de mim, o que Ele fez por mim e o que Ele espera de mim. Quando nós amamos aquilo que Deus é e o que Ele faz e o que Ele ainda pode fazer por nós, nós conseguimos enxergar, né, que Deus nos chamou para ser uma geração eleita, que reconhece o seu chamado, que é um representante do reino, sendo o exemplo de um cristão apaixonado por Cristo. As pessoas vão conseguir ver esse amor em você, não é difícil. Nós vamos reconhecer que Deus nos chama para ser um sacerdócio real, que reconhece a autoridade que Deus nos dá no reino espiritual. E nós vamos sentir a responsabilidade de fazer algo pelo reino de Deus. Quando você entende a autoridade que Deus te dá, você vai sentir a responsabilidade de fazer algo pelo reino. Nós não vamos ser omissos e nem influenciados por outras pessoas, mas você é a autoridade. Deus te dá autoridade para ser esse sacerdócio real. Nós vamos entender que Deus nos chama para ser uma nação santa, que reconhece que Deus nos santifica para que nós vivamos em santidade, para que nós tenhamos prazer em viver uma vida de renúncia pelo reino de Deus, não por obrigação, mas por amor. Para que a nossa vida seja um exemplo, para que nós possamos influenciar outras pessoas e para que nós sejamos a diferença, nós sejamos o algo especial no meio da nossa família e no meio de outras pessoas. E nós conseguimos enxergar também que Deus nos chama para ser um povo adquirido. Reconhecer que nós fazemos parte de um povo separado, que foi comprado, escolhido para ter uma missão específica, para fazer algo. O mundo precisa desses jovens, o mundo precisa desses adolescentes, o mundo precisa desses adultos que são apaixonados por Jesus, que têm compromisso com o reino e que vão até o fim para cumprir a vontade de Deus. Se você é um desses que tem compromisso com o reino, ou quer ter compromisso, mais compromisso, elevar o seu nível de compromisso com o reino, se coloca de pé nessa noite. Essa noite, o Senhor te convida a refletir sobre esse nível de compromisso que você tem com o reino. E que você possa também pensar nessa noite e tomar uma decisão de entregar toda a sua vida para fazer com que a vontade de Deus se cumpra nessa terra. Que você aí no seu lugar possa fechar os seus olhos, aí você na sua casa, onde você estiver, possa fechar os seus olhos. E de alguma maneira retomar esse compromisso ou confirmar novamente esse compromisso com o reino de Deus. De que você será uma geração eleita, de que você será esse sacerdócio real, que você será essa nação santa e que você será esse povo adquirido. Que Deus pode confiar em ti, que Deus pode usar a sua vida da maneira que Ele quiser. Deus quer pessoas que se entregam de coração, que fazem por amor, que são apaixonadas por Cristo. Essa é a pessoa que faz a diferença e que tira um sorriso de Deus,
Que você possa nessa noite fazer a sua oração para o Senhor e falar para Ele com as suas palavras qual é o compromisso que você quer ter com Ele. Não pensando em ter coisas em troca, não pensando na salvação que Ele pode te dar, mas pensando em fazê-lo feliz, em agradar a Ele. Amém? Pai, nessa noite nós queremos te agradecer por essa palavra. Nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, para vir nos lembrar de que nós temos um compromisso contigo. Eu não posso levantar a minha mão, aceitar a Jesus e crer que isso basta. Mas eu preciso ter essa necessidade, entender essa responsabilidade de que eu tenho uma posição importante dentro do teu reino. Que em nome de Jesus Cristo nós venhamos a tomar este lugar de autoridade, possamos ser a diferença, Senhor Jesus, no meio do teu povo. Que nós possamos, Senhor Jesus, ser aqueles que levam da tua palavra, que prega, Senhor Jesus, as tuas virtudes, Senhor Jesus. Pois tu nos tiraste das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz. O Senhor nos tirou da condenação, o Senhor nos tirou do inferno, Senhor Jesus, e nos trouxe para o seu lado. Nos trouxe, Senhor Jesus, para termos uma morada contigo. Por isso nós te agradecemos, Senhor Jesus, por vir nos lembrar, Senhor Jesus, qual é a nossa missão, qual é o nosso chamado, e que nós, em nome de Jesus, nunca venhamos a desistir, mas possamos continuar firmes, constantes e abundantes dentro da tua vontade, Senhor Jesus. Nós sabemos que andar contigo muitas vezes vai nos requerer que nós tenhamos paciência, que nós passemos por aflições, mas nós sabemos que o Senhor está conosco, o Senhor nos fortalece. Os teus anjos estão acampados ao nosso redor e o teu Espírito Santo nos guia. Que em nome de Jesus possamos, Senhor Jesus, para a honra e a glória do teu santo nome, elevar o nosso nível de comprometimento contigo. E que o teu nome seja exaltado. Que nós venhamos saquear o inferno e encher o céu, Senhor, para a honra e a glória do teu santo nome. Aleluias. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluias. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor Deus, por essa palavra, Senhor Deus. Graças te damos, Senhor Deus, por esse direcionamento, ó Pai.
Porque nesta noite, Senhor Deus, aquele irmão, aquela irmã, Senhor Deus, que não tinha, Senhor Deus, compromisso com o Teu reino, Senhor Deus, fostes revelado, Senhor Deus, o poder da Tua palavra, Senhor Deus, fosse revelado, Senhor Deus, a vontade do Senhor para com o Teu povo, Senhor. E nesta noite, Senhor Deus, tomamos posse, Senhor Deus, dessa palavra tremenda. Tomamos posse, Senhor Deus, dessa promessa, Senhor Deus, de sermos, Senhor Deus, a geração eleita, Pai. O Senhor nos elegeu, Senhor Deus. O Senhor nos colocou como sacerdócio, Senhor Deus real. O Senhor nos selecionou como sendo uma nação santa, um povo adquirido, para cumprir os propósitos do Senhor nas nossas vidas. E para que possamos ser bênção na vida de outras pessoas, para darmos continuidade, para levarmos aquilo que nós recebemos, para levarmos essa palavra de compromisso que nós recebemos nessa noite a outras pessoas que também necessitam trilhar desse caminho. Senhor, nesta noite, Senhor Deus, pedimos perdão, Senhor Deus, pelas vezes, Senhor Deus, que nós não tivemos compromisso contigo, pelas vezes que o Senhor nos chamou, ó Pai, e nós viramos as costas para Ti, nós viramos as costas para a Tua palavra, mas nessa noite assumimos um compromisso contigo, ó Pai, de estarmos comprometidos, Senhor Deus, com o Teu reino, e muito mais o Senhor há de fazer nas nossas vidas, muito mais o Senhor há de falar conosco durante todo esse mês. Já estamos, Senhor Deus, ansiosos, já estamos, Senhor Deus, esperando, Senhor Deus, pela forma a qual o Senhor ainda continuará falando conosco, Pai. E que o nosso coração, Senhor Deus, esteja sensível, Senhor Deus, para ouvir a voz do Teu Espírito Santo, pois ainda nessa noite não se dará a meia-noite, enquanto o Senhor ainda não continuar falando conosco. Algo o Senhor ainda há de entregar para mim, para cada irmão e para cada irmã que recebeu essa palavra nessa noite. O Senhor ainda não terminou o propósito dele nas nossas vidas nessa noite, aleluia. Abre o teu coração, pois o Espírito Santo do Senhor ainda quer falar contigo, aleluia. Senhor, graças te damos, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu sacrifício, Senhor, e pelo Senhor ter nos tirado das trevas e ter nos colocado na maravilhosa luz, aleluia. Por isso que hoje e eternamente o Senhor venha te guardar, que o Senhor te guarde no campo e na cidade, que o Senhor guarde as suas entradas e as suas saídas, que o Senhor venha resplandecer o rosto dele sobre você, e que a misericórdia do Senhor te alcance todos os dias da sua vida, e que hoje e eternamente juntos nós possamos dizer: se Deus é por nós, nós tudo podemos, e em Cristo Jesus, desde agora, vá em paz em nome do Senhor Jesus. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.